Eu cumprimento aos irmãos, ao Grupo Santo Leão Pentecostal, aos irmãos, grupo da igreja IPGFs, membros à distância também. Que Deus abençoe a todo mundo, que Deus dê uma boa tarde a todos. E devemos estar preparados para esses últimos dias, porque virão dias de aflições, dias de angústias, dias que, na verdade, vão trazer, né, rumores de tristezas e confirmações de rumores em muitas pessoas, a qual muitos vão chegar e se desesperar. Bom, ontem ainda eu recebi mais um WhatsApp aqui, mais um pastor da Batista, né, que se suicidou ontem. O diabo está verdadeiramente, irmão, fechando o cerco e está levando os seus traidores, né? Está levando os traidores de Cristo, na verdade, né? Porque quando Deus chega a permitir, né, que um pastor, uma pastora, que não existe pastora, né? E essa, para mim, essa função de pastor é depressiva. Então, veja bem que essas pessoas que verdadeiramente estão se matando, né? É porque o espírito judaísta, né, o espírito judaísta de Judas, né, o iscariote, o espírito iscariotista, tem adentrado na mente dessas pessoas. Então tem esse demônio chamado, né, espírito iscariotista, que na verdade são instalados, né, são instalados e fecundados na mente de muitos pseudos hereges que despregam a santa palavra e pregam a pura mentira, distorcem a Bíblia como verdadeiramente o anticristo tem ordenado. Então, por isso, irmão, nós temos que estar cientes, porque o espírito também, chamado depressivo, depressão, porque quem tem depressão tem demônios. Quem tem depressão, eles estão perturbados por demônios, porque Jesus não fez nenhum ser humano para viver tomando remédios depressivos, para viver em hospitais, enfermidades. E muitos vivem em hospitais, muitas igrejas, muitos crentes têm se lamentado, têm vivido, tornado as suas casas uma farmácia, por causa de quê? Por causa do pecado, da rebeldia. Tá, a gente pecamos, somos falhos, somos pó, mas nós não devemos permanecer no erro, né? Não que existe essa expressão cair do homem, levantar de Deus, expressão essa ou verdadeiramente bíblica na Bíblia, né? Escrito na Bíblia, mas a expressão no dialeto popular, né? Sempre houve que o cair do homem, levantar de Deus. E é verdade, né? Esse dialeto popular é verídico, o cair é do homem, levantar é de Deus. Agora, porém, o homem tem que entender que ele não pode permanecer prostrado, que Jesus deu poder e autoridade para ele, né? Guerrear não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Então veja que nós estamos vendo nesses últimos dias acontecendo, né? É, terríveis coisas, principalmente Israel, né, irmão? Da a preparação da chegada do anticristo, do acordo, do tratado. Por isso que eu digo que nossa geração é a última geração. Se a nossa geração, antes do arrebatamento, não fosse a última geração, não haveria esses rumores, não haveria essas reuniões, não haveria essas realidades de falar sobre a besta, o anticristo, não estaria isso na mente nem nos nossos corações, né? E nem, mesmo que nós estivéssemos lendo na Bíblia, nós sentiríamos que isso estava longínquo para que nós pudéssemos acreditar que seria na nossa geração. Mas é tanto na nossa geração, até porque os sinais cada dia mais se aproximam, né? E nós estamos vendo aí que eu tenho debatido e mostrado muito sobre as igrejas unidas, né? Unidas às trevas, né? Unidas Trevianas, a qual nós já vimos aí, porque para mim foi uma grande surpresa, eu nunca tinha visto uma placa de uma igreja, né, com um Jesus romano no lado direito, que significa o anticristo, o antimessias, né, que está ali preparando essas igrejas, e no lado esquerdo nós vemos também, no vídeo, no link que eu postei, que eu gravei, né, nós vimos também aí uma imagem da pirâmide, né, a pirâmide, e que representa os Illuminatis, os senhores desse mundo aí, que representa os maçons. Então,
tudo que está acontecendo em torno disso tudo, verdadeiramente é justamente é, o anúncio da chegada do anticristo. E o relógio que o mundo deve olhar é para Israel, porque o relógio de Deus é Israel. Todos os acontecimentos em Israel será tudo ali, será tudo posto na mesa ali entre a ONU, Israel, entre os países que estão ali apoiando. Veja bem que nós já temos uma promessa dos Hezbollah, dos da Al-Qaeda ou de todos os terroristas, que o Brasil entrou, né? Já entrou para a sinalização de ser cotado, como também ser é, enviados bombas, enviados homem-bombas, pessoas para destruir, entrar no nosso país, para fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque, é claro, é óbvio, o plano de Deus segue e o diabo tem que obedecer. Bom, sabemos que nós temos aí o, o Bolsonaro, né? E todos os 10 reis, eles têm que apoiar, eu acredito Israel, né? Então esses 10 reis, então o Brasil, eu acredito que o Brasil é o terceiro rei, né? A qual verdadeiramente tem que apoiar. E lembra lá dos 10 chifres, né? Lá em Apocalipse. Então também nós sabemos que, se vocês não entendem muito bem e forem procurar em Marcos capítulo 13, se não me foge a memória, fala também desse templo, né? Que o Edir Macedo, né, trouxe para o país. Porque depois que ele trouxe esse templo para o nosso país, ele trouxe algo sagrado, porque ele trouxe as pedras de Israel, ele trouxe algo que, na verdade, levantou a fúria de Deus na época que Deus chegou e destruiu, primeira vez o templo de Salomão, segunda vez o templo de Salomão, e na época de Esdra, né? E o que que acontece? Por quê? Porque o povo estava transferindo os utensílios, querendo transferir o templo de lugar. Porém, todos aqueles que mexem naquilo que Deus não ordenou, acontece o que está acontecendo. Como, na verdade, esse Edir podre, né? Esse Edir podre, ele verdadeiramente é ligado ao anticristo, ele é a igreja disfarçada e é mãe de todas as outras religiões que se intitulam evangélicas e que aceitaram o ecumenismo, como vocês mesmos viram no site do governo, né? As igrejas que fizeram tratado permanente. Tratado permanente, irmão, é um pacto de sangue. Isso significa que não adianta crente vir aqui, igual eu vejo esses crentes idólatras, porque a primeira coisa que eu faço, irmão, já que o crente, esse crente idólatra, eles idolatram a placa de igreja, né? A gente mostra para ele a verdade, mostra para ele o texto e contexto, mostra para ele a matéria, mostra para ele que verdadeiramente as igrejas se uniram ao Papa, uniram ao anticristo, mas eles ainda são capazes de chegar a falar para mim que não, que é mentira. Eles são cegos. Deus, esse século, cegou o entendimento deles para que neles não resplandeça a luz. Então, eu não tenho tempo para perder com esses filhos de Acã, você entendeu? Que idolatram a igreja, que verdadeiramente se matam por causa dos seus líderes. Nós estamos vendo espalhado por esse YouTube tantos pseudos, e vão levantar mais, irmãos. É tanta verdade distorcida. O diabo, ele fez um caldeirão de mistura. Ele levantou todos os tipos de pastores, né? Há uma serpente em cada pastor, vestido de pastor. Há uma serpente. Por quê? Porque essa serpente, ela tem que jogar conforme a fé de cada pessoa. Então, aquelas pessoas que não ligam para a doutrina, ele levanta uma serpente vestida de pastor ou de pastora para levar o mundo para dentro, né? Aquelas serpentes, aquelas pessoas que elas ligam para a doutrina e elas idolatram a serpente vestida de pastor, então essa serpente vestida de pastor, ele vem enganando as ovelhas, ele começa como um anjo, né? Porque na verdade ele é um anjo caído, como um anjo de luz, e ele na verdade começa a mostrar pouco brilho, mostrando em si a Bíblia Sagrada, mostrando em si para nós cristãos, né, que somos atalaias, para nós que somos remanescentes, para nós que somos ovelhas escolhidas, não só chamadas, porque os escolhidos vão agora triunfar
nas bordas do cordeiro. Então veja bem que nós podemos contemplar, né, que existe lunáticos da fé, que na verdade eles querem se tornar homens bombas da fé. Digamos aí que eles querem fazer o seguinte, vamos lá, plano 1 do Satanás. Satanás, ele levanta um pastor que ele traz santidade. Ele fala, já que esse povo quer santidade, eu não posso mostrar o pecado para eles, porque se eu mostrar o pecado para eles, eles vão perceber e eles não vão, de forma nenhuma, aceitar. Então eu levanto uma serpente vestida de pastor que traz santidade, mas não a santidade média, não a santidade na medida certa, não a santidade na quantidade certa, mas sim a santidade, né? Como diz em Eclesiastes 7, se não me foge a memória, não a santidade de justo demasiadamente, não a santidade de justo que verdadeiramente seja na quantidade certa, mas sim que seja um justo demasiadamente. Então, o que ele faz com esses justos demasiadamente? Porque o diabo pega e mostra assim, você não quer doutrina? Você não quer ser o santo? Você não quer ser isso? Então eu vou condenar você na sua santidade. Eclesiastes 7, né? Lá diz o quê? Diz que o justo não pode ser justo demasiadamente, porque se ele for justo demasiadamente, o que vai acontecer? Ele vai se tornar louco. E uma pessoa cometendo loucura, numa santidade demasiadamente, ele se torna um homem bomba, ele acaba matando a fé de milhares, ele acaba tendo várias inimizades com os seus irmãos, ele acaba idolatrando a serpente vestida de pastor que está nesse altar. Irmão, vamos ter cuidado. A gente devemos ser justo, mas moderadamente, não demasiadamente. Porque ser justo demasiadamente, né, não entra no céu. Então o diabo ele tem uma estatística, né, uma estratégia de querer colocar as pessoas justas demasiadamente. Por exemplo, se a Bíblia já fala, por exemplo, né, que que a mulher ela não pode exemplo, cortar o cabelo, né, igual está escrito. Então o diabo já coloca na cabeça da mulher que ela, além dela não poder cortar o cabelo, porque é bíblico, né, o diabo joga em cima da doutrina. Ela também não pode passar um creme de cabelo, né? É o que acontece com muitas pessoas. Então, quer dizer, isso aí se torna justo demasiadamente. Então, por causa disso, Satanás está levando milhares à destruição, a seguir lunáticos da fé, a seguir pseudos da fé, né? Pessoas hereges da fé, que na verdade de Cristo não tem nada. E o diabo sabe muito bem que essas pessoas, eles estão arraizados na raiz do inferno. E por isso, né, eles querem condenar. Então a estratégia do diabo é levantar um homem de Deus, né, supostamente Deus com D minúsculo, e aplicar a santidade da demasiação, né? A santidade demasiada. Então essa santidade demasiada tem levado milhares a ser o homem-bomba, a se autodestruir. É a mesma coisa que chamamos no vocábulo sacrifícios de tolo, né? Sacrifício de tolos. Então essas tentações que Satanás tem feito, colocado as pessoas, porque a Bíblia diz ser de santo, porque Deus é santo, né? Por ser de santo, porque eu sou santo, e nós, sem a santificação, não entraremos no reino de Deus. Então o diabo fala, já que você não quer o pecado, então vamos pôr você mais santo do que a Bíblia manda. Porque se você pegar o meu pecado, você vai ser condenado. E se você for santo demasiadamente, você vai ser condenado. Olha a estratégia do diabo, irmão. Olha a estratégia do diabo. A santidade demasiadamente te leva à loucura. Eclesiastes capítulo 7, aí, versículo alguma coisa, vai lendo aí. Então, veja bem que nós temos que ter cuidado, irmão. Temos que ter cuidado, né? Eclesiastes, eu acredito que o Eclesiastes 7 ou o Provérbios 7, mas é um desses dois, 7. E o que acontece? Porque eu estou falando áudio aqui, eu não estou dando um ensino biblicamente, pegando a Bíblia e mostrando, mas pelo que vem à memória. Então, veja bem, irmãos, que nós devemos se acautelar de dois tipos de lobo.
O lobo que mostra o pecado e que as pessoas não estão nem aí e acreditam que não tem nada a ver isso que vai salvar, e o lobo que verdadeiramente transcende a santidade. Então tem esses dois tipos de lobo, o lobo liberal e o lobo santificado demasiadamente. Esses lobos santificados demasiadamente, né? Então é para pegar verdadeiramente o cristão que tem sede de salvação e ele acha, né, que verdadeiramente, como a Bíblia diz, que tem que ser santo, né, sem a santificação a qual ninguém verá Deus. Então o diabo faz a pessoa querer transcender mais ainda a santidade do que o próprio Deus. Então, irmão, nós temos que ter cuidados com esses levantes maléficos, esses pastores que na verdade pregam uma santidade, né, te proibindo até mesmo comer carne de porco, dizendo isso, dizendo aquilo, te proíbe tudo, tudo. Você tem que ser uma máquina parada para ser salvo. Mas, para o outro lado, eles pregam, né, que também, né, a pessoa não pode, exemplo, se a pessoa estiver no segundo casamento, igual eu falei para vocês, que eu nunca disse e ninguém vai encontrar em quase 1.300 vídeos, um vídeo meu sequer, eu desafio qualquer pessoa em dizer que eu aprovo o segundo casamento. O diabo já tem chegado me acusado dizendo isso. Quer dizer, dizendo que eu aprovo o segundo casamento. Afinal de contas, não fui eu que traduzi a Bíblia, não fui eu que recebi de Deus, entendeu? Para pôr na Bíblia o que está escrito. Eu sempre digo que Deus nunca vai aprovar o segundo casamento. Deus não aprova. O meu combate a esses hereges da fé lunática, a esses supostos homens bombas, né, da fé, que estão dentro das igrejas para incitar as pessoas a se matarem, a sufocarem, além da santidade, ser um justo demasiadamente, porque acaba se louco. Então essa loucura desses justos vão levar isso para o inferno, e é isso, e é nisso que o diabo está alcançando. Milhares de justos demasiadamente levando para o inferno. E como que a gente descobrimos esses justos demasiadamente? Aqueles justos demasiadamente loucos que não vão entrar no reino de Deus, que adora a placa de igreja, que idolatra ídolo, que idolatra o seu pastor, o seu líder. Se falar alguma coisa desse líder, lixo, podre, que anda aí pregando mentira e mostrar dentro da palavra de Deus que ele está enganando as pessoas, essas pessoas justas demasiadamente, elas ficam tão cegas que elas não conseguem enxergar o verdadeiro amor de Deus, que elas querem te engolir vivo. E aonde está o amor de Cristo? Até mesmo lá na cruz, quando aqueles escarneciam a Jesus, e Jesus dizia para eles, para o Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Este é o verdadeiro amor de justiça moderadamente. Este é o verdadeiro amor que o justo santo tem que ter, né? Ter um amor moderadamente, não amar além do que é dito. A Bíblia diz que o maior amor no topo da vida que devemos amar é a Deus acima de todas as coisas, e depois o segundo mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, independentemente de que aquele próximo nosso feriu a gente com a nossa fé, feriu a gente com o nosso entender, xingou, né, a gente por causa disso, aquilo outro, nós devemos amar esse próximo. O que não devemos, irmão, é odiá-los. E nós vemos que o espírito da idolatria, o espírito da odiologia tem entrado e adentrado na vida desses pseudos lunáticos, né, que verdadeiramente nesses pseudos lunáticos, que verdadeiramente eles têm entrado dentro da mente dele e feito uma lavagem cerebral. É tanto aposto que existem pessoas que às vezes estão casadas civilmente no papel e elas separam por causa que este líder, né, manda separar no sentido porque o pastor, eu vou ficar com a minha igreja do que ficar com meu marido. Então, quer dizer, ela idolatra tanto a placa e o líder de igreja que verdadeiramente ela é uma justa demasiadamente. Justo demasiadamente não entrarão no reino de Deus, tá? Justo demasiadamente vão ser condenados. Ou, na verdade, o justo demasiadamente já está condenados. Então veja que nós temos que ser um cristão, né, um cristão que tem a visão de águia, mas que nós ainda tenhamos ouvidos para ouvir a verdade e saber muito bem aonde está no meio da verdade a palavra distorcida, porque muitos lunáticos da fé, né, têm levado o povo a se autodestruir, como eu estava citando no passado e agora, dizendo que
Muitos condenam o segundo casamento, dizendo-se que deve ser separado. Você tem que separar se você casou de novo, porque você está em adultério. Não existe base bíblica e nem dentro da Bíblia dizendo que você jamais será condenado ou que você será condenado por causa que você casou a segunda vez. Existe sim dentro da Bíblia que isto é um pecado que você cometeu e você pagará pela sua consequência. Tendo Deus perdoado a você assim que pede perdão, nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, Romanos 8, não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, o que eu sempre disse, nunca provei e nunca apoiei. E nunca disse que o segundo casamento é aprovado por Deus. E nunca concordei com o segundo casamento. Se a Bíblia não concorda, eu não posso concordar. Mas eu não posso te condenar, você que é casado da segunda vez, e eu te dar uma ordem para você separar, porque a ordem não vem de Deus, ela vem de mim. Deus jamais te daria uma ordem para destruir uma família que reconstruiu você, mesmo contra a aprovação de Deus, mas sim, todas as coisas que acontecem são permissão de Deus. Então Deus permitiu isto. Permitiu você casar de novo. Se Deus não quisesse permitir, ele tirava o seu fôlego de vida. Se Deus já quisesse te condenar e mandar você para o inferno, ele já te matava antes de haver o segundo casamento. Então, é sempre o que eu falo. Se o nosso Deus, ele é Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Se ele nunca aprovou o divórcio, porque divorciar é pecado, divorciar é pecado. Se você quer ser santo e divorcia, você pecou, porque o divórcio para Deus é pecado. Tudo aquilo que Deus repudia e você faz ao contrário é pecado. Então, o divórcio é pecado. Se Deus não aprova o divórcio do primeiro casamento, Deus então aprovará o divórcio do segundo casamento? Nunca. Então está distorcendo a palavra e mostrando que Deus é meia tigela, meia pedra. Ou seja, que ele concorda, ele não aprova o divórcio do primeiro casamento, mas aprova o divórcio do segundo. E nosso Deus não é Deus fonte morna, né? Nosso Deus é quente ou é frio. Por isso, ele diz, passou disso é procedência maligna. Então, irmãos, a minha explicação é basicamente dentro da Bíblia. Não existe nenhum artigo, né, dentro da Constituição Bíblica dizendo aos casados, novo mandamento, diz Paulo, eu digo aos novos casamentos que deixem os seus maridos, deixem as suas mulheres, porque vocês cometeram adultério e vocês, mesmo que pediram perdão a Deus, os seus pecados não foram perdoados. Portanto, para perdoardes, serão obrigados a divorciarem do segundo casamento para que habite em vocês o perdão. Olha só onde é que está, né, as mentiras, que não existe dentro da Bíblia esse tipo de palavra, essa Bíblia. Então, se você pecou, a espada de Deus vai entrar na tua casa. E outra, a espada de Deus não entra na casa só do segundo casamento, não. A espada de Deus entra na casa daquele até mentiroso, aquele que fala uma mentirinha. A espada de Deus entra porque a Bíblia diz, devassos, não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, se esse homem semeia, né, ele vai colher. Então não importa se ele semeou o segundo casamento, não importa se ele semeou a prostituição, não importa se ele semeou a mentira, não importa se ele semeou qualquer tipo de pecado, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o único pecado que o sangue de Cristo não lavou, foi a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus disse, todos os pecados, lá não está no singular. Singular diria só um, todo pecado. Então, quer dizer, mas lá está todos os pecados, está no plural. Então, todos os pecados e blasfêmias, há perdão para eles. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Então, irmãos, o que eu quero aqui deixar bem claro para vocês é isto aqui, né? Vocês vão vendo lunáticos da fé, serpente vestida de pastores, que eles te fazem, exige de você uma santidade além que seu corpo possa suportar, além que sua mente possa alcançar. Então, quando você é exigido uma santidade além do que seu corpo pode te suportar, aí você está fazendo papel de louco, você está tornando louco. A Bíblia diz que os loucos não entrarão, nem o louco errarão a porta do céu, mas loucos, não loucos em santidades epsêudicas, né? Em santidades maléficas, em santidade ensinada. Então o diabo, ele tem usado os seus dois tipos de pastores. Os pastores que verdadeiramente já são liberais, os pecados dessas pessoas é vista e elas estão cegas e aceitas como santidade, então eles não vão discutir. Então esse nós já estamos na cara, nós não precisamos nem falar.
né, dessas pseudo-igrejas e dizer que, será que Edir Macedo é falso? Será que Valdemiro, o Marco Feliciano, o Sila Malafaia, o Agenor Truque, e vice fulano, Jerônimo, e que fulano e fulano, eles são falsos profetas? Será? Não. Esse será, irmão, ele só indaga em nossas mentes, em nossos corações, quando está oculto. Né? Quando está oculto e não está a nossos olhos revelado, aí nós podemos pôr um ponto de interrogação. Será? Será que somos? Será que esses homens são de Deus? Então esses daí, nós não temos dúvida. Esses aí já estão revelados aos nossos olhos pelas ações deles, pelas palavras deles, pelos distorcimentos deles, pelas mentiras deles, pelos enganos deles, pela ladroagem deles, pelo roubo deles, saqueamento dele, pela devoração das ovelhas, né, que eles fazem. Então esses aí, nós não temos segredo a ser revelados. O que Deus mais gosta de revelar para os santos é aquilo que está oculto. E o que está oculto em nosso meio da santidade? O que está oculto em nosso meio da santidade? Serpentes vestidas de pastores que estão pastoreando segundo os vossos preceitos, segundo os vossos conhecimentos malignos, segundo os vossos desejos da carne, segundo os vossos entendimentos, como homens de comichões, doutores da lei, que estão como comichões aos ouvidos e pervertendo a fé, e com doutrinas de demônios e com doutrinas de homens. Então esses daí, nós sabemos verdadeiramente que são mais difíceis de identificar. Então, como são difíceis? Por que, pastor, são difíceis de identificar? São difíceis por causa que é o seguinte, eles vêm com a Bíblia Sagrada, e eles, sim, eles pregam 99% Bíblia. E muitos crentes, né, que são ovelhas desgarradas, eles não vão até o 100% para conferir se verdadeiramente fecha a Bíblia com chave de ouro. Então eles vão até o 99% e falam, não, se 99% ele não errou, não vai errar no 100%. É aí que está o segredo de Satanás, em enganar milhares de pessoas, né? No 99%. Então eu te pergunto você é o crente que crê 99%? Você é o crente que crê 99%? Se for o crente que crê 99%, eu concordo. Você é o crente, porque a Bíblia diz que Satanás ele crê de estremecer, mas não obedece. Ele também é crente. Mas se você for o cristão que só conclui suas palavras e conclui a Bíblia com 100%, parabéns, parabéns. Você é um cristão, não é só crente. Então você é um cristão que verdadeiramente tem certeza que aquilo ali que está sendo pregado vem da Bíblia. Então, o diabo tem usado os seus líderes, a sua serpente vestida de ovelhas, né? E de pastores, para quê? Para chegar e para justamente trazer a santidade acima do que Deus colocou. Então, irmão, você querer ser santo acima do que Deus colocou, e você seguir esse pastor com a santidade acima do que Deus colocou, você pode perceber que a Bíblia condena ele. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que ser temperados, né? Se a massa ela for levedada, né, com fermento a mais, vai perder e estragar toda a massa. Então você é estragado. Então, quantas pessoas são estragadas? Porque fale de Jesus, xingue a Jesus, blasfeme contra Jesus, que não haverá nada. Mas se tu falar desse maldito pastor, serpente vestido de ovelha que está em cima do altar, pregando santidade, mentira, enganando você, e você faz questão de até mesmo querer matar quem falou contra eles. Você defende o homem, mas não defende Jesus. Então, como que você sabe que esse pseudo lunático pastor, ele está te levando à destruição? Quando ele faz você idolatrar a ele e adorar a ele. Então você adora a placa, adora a líder, mas não adora Jesus, né? Então vemos na internet, no YouTube, né, milhares de pessoas ovacionando homens, né? Homens que na verdade não merecem nenhuma honra, nem a honra do que come, quanto mais uma honra de adoração. Então veja bem que nós vemos homens, né, sendo adorados por pseudos lunáticos da fé, homens bombas da fé, né, que verdadeiramente pega você e sacrifica para o inferno, chama você de diabo, de demônio, porque está falando de um homem de Deus. Aonde que nós encontramos na Bíblia, né, as pessoas idolatrando a Jesus, né? Ninguém, não encontramos. Encontramos verdadeiros adoradores a Cristo. Adoradores a Cristo, eles têm controles. Idólatras não existe controles. Homens bombas que matam pelo seu Maomé, pelo seu, né, Alá, por isso, aquilo outro, são esses crentes que verdadeiramente o fulano não pode
fazer um vídeo, né? Fulano não pode fazer um vídeo que ele vai cagar no mato, né? Vou cagar no mato aqui, irmãos. No instantinho, a galera toda, né, está lá. Bosta santa, vai sair bosta santa dele. Vamos ver, ele vai trazer bosta santa. Então, eles são idolatrados a esses pseudos serpentes vestidas de homens, de pastores dentro das igrejas. E o que o diabo tem? Esses dois tipos de pastor. O pastor é pseudos lunático, né? É verdadeiramente aquele que mostra a cara que ele já é, mostra o pecado, não está dando a mínima, e o povo que segue ele também não está dando a mínima. Então, assim, nós não temos que preocupar. Nós temos que preocupar com aqueles que estão ocultos dentro de nós, com a taja, né, de Jesus, né, na sua testa, mas por trás está escrito o anti-messias. Então, veja bem que são seguidores do anti-messias, são seguidores, né, do anticristo, são seguidores de Maomé. Então essas pessoas, irmão, nós temos que ter cuidado, irmão, cuidado, que a santidade demasiadamente leva à loucura. E nós vemos muitos loucos seguindo esses loucos dentro da Bíblia Sagrada, que nós vemos aí acontecendo isso. Então, volto a dizer para vocês, né? Vamos ter cuidado, vamos se ater para que a gente não chegamos e sejamos enganados com as mentiras desses mercenários da fé. Volto a lhe dizer, tenhamos cuidado. Então, quando eu digo para você que esses loucos da fé, eles fazem a cabeça das pessoas para autodestruir. Como eu disse para vocês, condenam casados, segundamente, diz que eles estão condenados porque estão em adultério e tem que separar. Se eles dão ordem para separar, é porque Deus acorda e concorda com o segundo divórcio, mas o primeiro não. Já errou. Está colocando o nosso Deus em contraditório. Segunda coisa, também, quem ficar para trás no arrebatamento, não haverá segunda chance, né? Então, eles mentem. A Bíblia prova e ensina o Apocalipse que haverá segunda chance. E outra, dizendo para vocês, não existe segundo arrebatamento, existe segunda chance. Segunda chance é diferente de arrebatamento. Arrebatamento é um só. Arrebatamento é um privilegiado que vai ter somente a noiva de Cristo. Agora, já a segunda chance, não. A segunda chance, aqueles que ficarem depois do arrebatamento, eles terão uma segunda chance. E todos que pregam que não haverá segunda chance, são serpente vestida de ovelhas, de lobos, vestida de pastores que estão em cima do altar, que são chamados os santos lunáticos, né? Esses são os lunáticos, que eles vieram e foram programados justamente para chegar e para distorcer a palavra de Deus. Lembra que eu falei? São aqueles que o diabo fala, se esses aqui não caem, vendo os pastores vestidos o serpente vestido de pastores, que mostra o pecado para todo mundo e todo mundo concorda, e esses aqui só concordam com a santidade, então vamos dar mais santidade para eles, vamos levedar a massa da santidade deles, vamos levedar a fé deles, vamos ultrapassar a fé do que eles crêem, porque quando eles ultrapassam a fé do que eles crêem, eles estão loucos para Deus, e Deus não vai salvar eles, porque eles vão odiar os seus irmãos, eles vão crucificar o seu próximo por causa da santidade deles, que os outros não estão nada, estão condenados, então eles vão simplesmente seguir a um lunático que eu coloquei em cima do altar. Irmão, não siga lunático, cuidado, porque esse que prega santidade demasiadamente, ele está te levando ao inferno e você não sabe disso. Devemos ser temperados, devemos ter uma massa medida com o fermento na quantidade certa, como disse Jesus, né? Que um pouco de fermento a mais leveda toda a massa, e o que eles estão fazendo é isso, o diabo está usando a estratégia da fé para levedar mais a fé do povo, e o que acontece? Em vez de ser fé, se torna um homem louco, homens bomba, crentes, mulheres bomba, pessoas que na verdade, eles têm a Bíblia Sagrada como arma de suicídio. É isso que eu estou falando. Maranata, ora venceu Jesus. Espero que os irmãos, tanto Leão Pentecostais, quanto os nossos irmãos IPGF, membros à distância, né, e todos os irmãos que for ouvir esta voz, que em nome de Jesus, tome cuidado com os santarrões da fé, os lunáticos da fé, tome cuidado, porque aqueles que andam no pecado, aquele pastor que prega pecado, prega tudo, quais são os lunáticos da fé? Aqueles que pregam santidade, diz que porventura isso e aquilo é pecado, né? Maquiagem, tal, aquilo outro.
Tá certo, a Bíblia diz isso, mas tem o quê? Moderação, não pode. Agora, quando ele prega além disso, né, e ele distorce na Bíblia dizendo outra coisa, ele está te levando a você como homem-bomba. Ele conseguiu adquirir a idolatria para ele, você agora já está com a mente lavada com sangue de bode, agora este pastor é o Deus seu, este pastor é o Senhor da terra, esse pastor é o Senhor do céu, esse pastor é o próprio Jesus. Já vimos aí vídeos, né, de pastores dizendo que o próprio Jesus agora é ele, que as mãos deles estão furadas, que as mãos deles agora estão escorrendo sangue, que isso, aquilo, outro, olha a minha mão, olha isso, aquilo, outro. Isso são coisas de lunáticos da fé. A gente não pode engolir isso, não pode aceitar uma pregação, entendeu? De homem nenhum, né? Nem eu mesmo que disser isso, se eu disser isso, eu sou contado como realmente um homem que verdadeiramente estou fazendo o povo ir ao delírio da loucura, né? Ir ao delírio da idolatria. E por causa disso vocês são condenados. Sabe por quê? Porque a loucura, a santidade demasiadamente se torna loucura e vocês são idólatras. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, aqueles que idolatram, né, a sua parte no lago de fogo eterno. Então eu digo para vocês que não entrarão no céu. Vamos parar com idolatria, idolatrar homem, idolatrar canal, idolatrar pessoas, porque o diabo ele tem abrido mesquita pelo mundo inteiro para destruir, disfarçado de anjo de luz. E ele sabe muito bem fazer isso aí. É o meu conselho que eu dou a todos vocês que estão me ouvindo. Cuidado, irmão. Vamos parar. Pare para ver se o homem não está sendo idolatrado, se ele não está pregando justiça de Deus além do que é bíblico, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Então eles estão pesando o jugo, eles estão coando um mosquito e rotando um camelo. E eles estão impedindo as pessoas de entrar no céu se eles mesmos não querem entrar. Não entram no céu e impedem os outros de entrar. Cuidado, irmão, vamos vigiar, porque o último dia chegou, o arrebatamento está vindo aí e nós vamos subir. Só vai ficar os loucos da fé, né, demasiadamente aqui. Mas os da fé, né, os da fé que verdadeiramente segue a Cristo, esses vão subir para a glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e Deus abençoe. Esse aí é o aviso do Leão Pentecostal, e que sigam isso. Passe esses áudios para frente, para que acautelamos, para que não chegamos e possamos idolatrar, entendeu? Mercenários da fé, seguidores de Satanás, luminates, maçons, né, e ovelhas do inferno. Essa que eu estou falando. Na verdade, ovelhas não, bodes. E vigiem. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que esteja com todos vocês. E tem mais, irmãos. As igrejas ecumênicas, as que uniram com o anticristo, né? Assembleias, Batistas, Quadrangular, todas essas igrejas aí que estão aí no site aí, que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem compartilhar, compartilhe. Vou mandar o vídeo, mostrando para vocês sobre o vídeo também das igrejas, novas placas. Por exemplo, igreja... Se tiver lá uma igreja batista, um exemplo. Então vai ser um Jesus romano do lado e uma pirâmide do outro, e no meio escrito em vermelho de todo tamanho. Ecumênica. Quer dizer, nós aqui aderimos todos os tipos de religião. Nós somos a favor de todos os tipos. O Deus é um só. O mesmo Deus que criou, né, o mundo criou a gente, então somos todos irmãos. A mesma fala dos espiritistas, né? Que eles falam que os bois, os animais, são tudo irmão deles, que foi criado pelo mesmo Criador. Então, voltando a dizer para vocês aí, né, as novas placas já estão sendo confeccionadas, pelo que vemos aí por isso aí. Este é o novo modelo, em que as igrejas ecumênicas, né, daqui a um tempo, vão ser obrigadas, porque elas assinaram um contrato permanente no Fórum de São Paulo, né? Elas assinaram, tá aí, vou mandar para vocês o site, certo? De novo, e o vídeo mostrando as placas, o tipo de placa. Embora muitas pessoas já dizem que isso já existe, que já viu essa igreja em algum lugar. Mas isso aí começou a espalhar agora, né? Então veja aí que essas igrejas ecumênicas, elas terão, com certeza, acredito eu, futuramente, né, de usar um Jesus romano, né, do lado direito e uma torre, né, uma pirâmide do lado esquerdo, representando a maçonaria e os Illuminati, Jesus romano representando a Igreja Católica, né, e o nome ecumênico, né, Igreja Ecumênica. Quer dizer, o que significa? Esta igreja, ela está de acordo e dada as mãos com todas as religiões. Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, Hare Krishna, né? Todo que se adequa aí à idolatria, essas igrejas vão estar apoiando. Para eles, agora, essas igrejas que tem um egípcio, né? Ou Egito
dentro da igreja. Então, na verdade, agora os aparatos do Egito transformaram os cristãos, né, em egípcios. Agora eles são originalmente filhos da Babilônia, são seguidores da Babilônia, eles fazem parte e eles têm irmandade. Pois lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz assim, olha, sai dela, povo meu, para não ser consumido junto com os pecados delas. Então, o quê? O povo, na verdade, tem que acordar. Agora, você que é idólatra, vai defender sua placa de igreja, vai defender o seu líder, né? Vai falar que Jesus está aí. Né? Então, como que Jesus está no lugar aonde o aparato da idolatria está lá, aonde o bezerro de ouro está distribuído entre as mulheres e os homens? Quer dizer, os brincos, anéis, pulseira, tudo isso aí, né? Foi forjado o que lá quando Moisés estava ali recebendo as ordens da tábua da lei, né? Então, o que eles fizeram? Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar, justamente a pedido do povo, e o bezerro de ouro foi fundido com o quê? Ele foi forjado com o quê? Foi forjado com ouro, com o próprio ouro puro, assim, que o povo tinha guardado nas malas, nas caixas? Não. A Bíblia diz que foi tirado as argolas, os brincos, anéis, né, as pulseiras de ouro, e tudo que tinha os deuses em suas mãos foi dada para eles, né? Foi dada para eles. Então, eles forjaram ali um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro foi construído com o quê? Com as bijuterias e os ouros do Egito, né? Que anda de pendurado nas mulheres egípcias, nas mulheres mundanas, ímpias. Então, veja que cada mulher que usa brinco, anel, pulseira, tudo isso, ela tem um ídolo, ela tem um bezerro de ouro adorador, porque ela adora também essas maquiagens, esses brincos, esses anéis, essas bijuterias. Então, são o quê? São do Egito. Justamente, aquilo que o povo de Deus trouxe lá do Egito, então formaram um bezerro de ouro, e todo mundo adora. Então, volto a dizer para vocês, né? Todas as igrejas que abrangem isso aí, né, são ecumenistas. Todas as igrejas que também ultrapassam a santidade de justiça de Deus e levé da massa, são ecumenistas. Então, irmão, vamos ter cuidado para não sermos enganados nesses últimos dias, porque Jesus disse que iria vir falsos pastores, falsos cristos, e fariam tão grandes sinais que, se possível fosse, ou fora, enganaria até mesmo os eleitos de Cristo. Então, este é meu conselho que eu dou para todos vocês aí. Espero que vocês santifiquem-se mais. O melhor meio de vocês se santificar mais é buscar jejum, oração, é buscar consagração em Deus, né? E vigiar para que vocês não sejam enganados pelas serpentes vestidas de pastores, serpentes vestidas de pastoras, serpente vestida de padres, que estão hoje alternando entre as igrejas evangélicas e as igrejas católicas. Não tem mais diferença, né? Antigamente os católicos rezavam, hoje eles estão rezando, hoje eles estão orando. Antigamente os católicos expulsavam os demônios, suposto demônio deles, né? Aí em nome de Deus, ou eles expulsam hoje no nome de Jesus. Tudo isso para enganar e dizer que aceita a mesma fé que você aceita e que é melhor você voltar para a mãe Babilônia e seguir o mesmo preceito para que ambos, né, vão para o lago de fogo eterno. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu digo para vocês, tenham cuidado, porque o anticristo vem aí no controle de toda a humanidade. E a partir de janeiro, prepare, porque as coisas vão triplicar em piorar.